Boa noite, pessoal. Então, vamos começar o nosso bate-papo terapêutico hoje especial Paula Responde, em que eu respondo uma pergunta de cada rede social. Vou começar, então, respondendo uma pergunta que foi mandada no YouTube, no meu canal Psicóloga Paula Guimarães. Se você ainda não foi lá, vai lá, se inscreve, que tem bastante vídeos de psicoeducação. A pergunta do Frederico Neto Parente, que pergunta: como se livrar do medo de ser traída? Traído, não sei. Bem, como se livrar do medo de ser traída? Boa pergunta. Pessoal, para começar, a gente já tem que falar de que a gente não pode alimentar esse medo. Sabe por quê? Porque isso é independente de nós. No momento que eu penso como é que eu me previno para ser traída, que algumas pessoas também perguntaram, eu estou colocando a responsabilidade em quem foi traído. Porque no momento que tem como prevenir, parece que então, se eu for traída, a culpa é minha. E pessoal, traição nunca é culpa do traído. Nunca. É culpa do traidor. Sabe por quê? Porque algumas pessoas justificam: você não estava me dando atenção, você estava desligado, né, na nossa vida. Pessoal, não importa. A pessoa honesta, fiel, ela vai reclamar se a relação não estiver ruim. Ela vai se separar. Ela vai pontuar isso. Então, traição não é justificativa. A gente jamais pode culpar e achar que tem culpa o traído. A culpa, a responsabilidade é do traidor. Então não tem como a gente prevenir, não tem como a gente ter medo ou não, porque todos nós podemos ser traídos. Não existe uma pessoa que é unânime a isso, né? Tanto que a maioria das pessoas já foram, a gente não sabe, né? Às vezes a gente nem ficou sabendo e foi traído. Então não dá para alimentar esse medo, porque ele é totalmente inútil. Ele só vai te fazer gastar uma energia à toa. Por quê? Porque o medo, ele só nos serve para prevenir algo. Se eu sinto medo, eu vou evitar fazer alguma coisa. Por exemplo, eu tenho medo de ser assaltada, então eu vou evitar de me expor em locais que tem mais risco de eu ser assaltada. E mesmo assim, também não faz parte do meu controle. Então, o medo me ajuda a me prevenir. Agora, e mesmo assim, um acontecimento pode acontecer, né? Por mais que eu me previna, ainda mais hoje em dia, como a nossa cidade, aqui no Rio de Janeiro, mas em todas as cidades do Brasil, estão muito perigosas, porque não tem dia nem local. Tem pais que são assaltados hoje em dia na frente da escola, meio-dia, ao buscar os filhos. Então, não tem como prevenir. Então, o medo, ele nos ajuda nesse sentido, de me prevenir. Então, não posso alimentar o medo de ser traída, porque é totalmente fora do meu controle. Se eu não estiver com uma relação legal, a pessoa tem que vir falar comigo. E eu não posso ter medo. A gente tem que se relacionar, pessoal, não só com quem a gente ama. O amor não é só o suficiente pra gente se relacionar, porque a gente pode amar muito uma pessoa que a gente não confia, e isso vira uma tortura, vira um sofrimento, porque a gente fica com medo de ser traído, com medo de machucar. Eu diria que quando a gente tá com medo muito grande de ser traído, provavelmente a relação já não tá legal, porque a gente não confia muito naquela pessoa. A não ser que tenha uma baixa autoestima, uma obsessão, uma coisa que é a sua pessoal, né? Um medo de ser traído, um trauma, que a pessoa fica levando para outras relações, e por isso que muitas vezes é bom fazer terapia. Que às vezes a pessoa foi traída uma vez, coitado dos próximos namorados dela. Porque ela começa a achar que todo mundo vai trair, ela começa a ser muito desconfiada. Isso não é legal. Então a gente tem que se relacionar com quem a gente confia, porque confiança e respeito é fundamental em qualquer relacionamento, seja amoroso, seja na família, seja de amigos, é fundamental. Então eu tenho que avaliar as minhas relações e tenho que desencanar.
O que eu posso fazer é isso, me relacionar com pessoas que eu confio, conviver com pessoas que eu confio e esquecer o medo, não pode alimentar o medo. Se você tá com muito medo de ser traída, começa a avaliar se vale a pena um relacionamento, porque não dá para viver assim. E a gente tem que separar, não dá para sentir medo de ser traído só porque foi traído uma vez por uma outra pessoa. Cada relacionamento é diferente, cada experiência é diferente e a gente tem que saber separar. A maioria das pessoas ainda querem um relacionamento fiel, de lealdade, não é? Então a gente tem que buscar isso, buscar uma pessoa que queira o mesmo que a gente. Então não alimente, não vai adiantar nada, é um medo inútil. Todos nós podemos ser traídos, mas a gente pode escolher quem vai ter oportunidade de nos machucar, sabia? A gente não pode evitar decepção, mas a gente pode escolher quem vai nos decepcionar. E a gente pode ver alguns sinais, escolher, né, uma pessoa que inspire pelo menos um risco menor. Uma pessoa, por exemplo, que a gente não confia, que não é parceira, que não é legal, que é cheia de mistério, que não fala as coisas, que não nos passa uma verdade, já é uma prevenção a gente não se relacionar. Então tem que escolher muito bem e jamais achar e perguntar o que eu faço para não ser traída. Porque a responsabilidade da traição é do traidor, jamais é do traído. O traído pode cometer erros, pode ser desligado, pode estar falhando em muitos sentidos, mas uma traição não é justificativa. A pessoa honesta, ela avisa, ela pontua quando não está legal. E o erro é sempre da pessoa, nunca o erro é de quem confia. A gente nunca vai ter errado por confiar em alguém, porque confiar é uma atitude nobre. Então nunca vai ser errado a gente ter confiado numa pessoa errada. A gente errou na avaliação, mas a gente também não tem controle. Tem pessoas que passam uma verdade, que são extremamente falsas, que nos enganam. E nunca vai ser um erro eu me enganar por eu ter confiado em alguém. Foi um erro, mas um erro totalmente cabível a qualquer um de passar. Às vezes a emoção nos cega, o sentimento nos cega e a gente não avalia bem aquela pessoa que a gente está confiando. Então, jamais o erro é de quem confia. Grave essa frase, viu? Então não tem justificativa. Quem traiu, que sinalize insatisfação, mas não justifique isso. Às vezes dizem, né, que numa relação sempre a culpa é dos dois. A culpa é dos dois, a responsabilidade é dos dois, do relacionamento inteiro, de como andou. Mas o erro da traição é de quem traiu, tá?